Gente querida, não sei qual é a sensação de vocês numa visada retrospectiva desse ano, de 2014. Eu acho que foi um ano de muita coisa, talvez impensável, só no registro das profecias. Se a gente fosse dar uma olhadinha melhor em detalhes e fazer algumas transposições para esse tempo, é que a gente poderia supor que aconteceria o que aconteceu nesse ano de 2014. Não foi coisa repetida, coisas estranhas, bizarrices para todo tipo de gosto, situações impensáveis acontecendo no Brasil e fora do Brasil. Não sei o que é que a sua retrospectiva, o seu histórico de curtíssimo prazo 2014 registra. O meu registra coisas do tipo, com licença da má palavra, a Copa do Mundo acontecendo no Brasil. Quem é que poderia imaginar 7-1 numa semifinal de Copa do Mundo em casa? Nem nos piores pesadelos de quem odeia futebol e detesta o Brasil e torceu contra, se poderia criar uma situação desse jeito. Não tem. Ontem eu vi acho que foi o Galvão Bueno, o Gavião Bueno, como diz o pessoal do Cacete Planeta, dizendo o seguinte: olha, a gente nunca na história vai conseguir devolver isso, porque teria que acontecer uma Copa do Mundo na Alemanha, uma semifinal Brasil e Alemanha, e a gente golear de 7-1 para devolver esse placar. Mas houve coisas mais sérias e mais graves acontecendo aqui no nosso país do que isso. Uma eleição super disputada, aliás, a mais disputada nos últimos 25 anos do nosso regime democrático. Bênção maravilhosa a gente poder ir às urnas e ver essa experiência espetacular, especialíssima que o Brasil tem podido viver nesses últimos 25 anos de eleições. Mas foi uma eleição diferente das outras, muito diferente, país meio dividido, ou totalmente dividido, e a gente está juntando os cacos ainda por agora. E tanto mais que aconteceu, aquela situação dos mega escândalos se repetindo, se reproduzindo, quando a gente pensava que já tinha tudo vindo à tona, mais e mais e mais, uma loucura absoluta, completa, total. Se a gente fosse olhar, ou for olhar o cenário internacional, não menos assustador, a situação do ebola, que assustou durante um tempão o mundo e ainda não é uma situação controlada, mais de 20 mil vidas sendo ceifadas por esse vírus, assustador, impressionante, sem controle, e assim a Organização Mundial da Saúde declarando em situação de endemia no mundo, uma loucura total. Um avião sumido da Malaysia Airlines, acho que foi isso, né? Sumiu, desapareceu, e até hoje não se tem notícia de onde está esse avião. Um negócio esquisitíssimo. Ouviu-se falar intensamente de um tal Estado Islâmico, mais de 2.000 pessoas, especialmente na Síria, sendo mortas, e vocês têm visto, com requintes de coisa hedionda, nem se pode dizer requinte de crueldade, porque aquilo é muito mais do que crueldade, e vídeos sendo produzidos de gente sendo degolada, e esses vídeos postados na internet, de maneira profissional, não um vídeo turvo, esquisito não, profissional. Aliás, muitos cristãos ali, grupos cristãos passando por essa barbárie, e muitas coisas outras que a gente poderia registrar. Para o ano não terminar, eu não fazer aqui só registro de coisas ruins e assustadoras. Bem recentemente, depois de mais de 50 anos de hostilidade, de desencontro, Cuba e Estados Unidos, com a mediação desse impressionante Papa Francisco, se reencontraram e se reaproximaram. Acontece que nem sempre a sua história pessoal, o registro da sua biografia nesse 2014, guarda compasso com esse monte de situações que são parte da história coletiva, por assim dizer, que eu acabei de mencionar. Para alguns a história pessoal foi incomparavelmente inesquecível em 2014.
Quem sabe outros possam dizer o seguinte: não, foi difícil, foi muito difícil. Seja como for, eu tenho certeza que há muitos motivos para a gente agradecer a Deus aqui. E domingo após domingo, terça após terça, a gente orou. Hoje ainda vamos orar um pouco mais, por questões impossíveis, soluções completamente impossíveis, e Deus interveio de maneira milagrosamente impossível. Aliás, Deus é o Deus dos impossíveis. Quando se esgota a nossa possibilidade de pensar em soluções, aí se estabeleceu a condição melhor possível para Deus intervir, e assim aconteceu muitas vezes. Então vou pedir que vocês, se o desejarem, dessa forma, orem com a gente aqui, comigo. Quem sabe vindo todos à frente, a gente não tem muita gente aqui hoje, dá para embolar um santo bololô aqui de gratidão a Deus. Vou pedir que o Vanderlei ore. A gente tem muita coisa para contar diante do Senhor, muitos motivos, e essa vai ser uma oração específica de gratidão. Você alinhavando, elencando no seu coração, alinhando aí, questão por questão, coisa por coisa. Salmo 124, o salmista diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor, e os homens nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se levantou contra nós, e as águas nos teriam submergido. Não fosse o Senhor esteve ao meu lado, esteve ao seu lado, esteve ao lado da igreja, e a gente tem tanta coisa para agradecer. Agradecer inclusive de maneira prospectiva, agradecer pela fé, como Cristo fez, quando tomou 5 pães e 2 peixinhos, insuficientes, completamente insuficientes, para alimentar uma multidão, e agradeceu na antecipação do milagre que se estabeleceria dali por diante. Então, quem sabe você e eu agradecendo pela fé. Deus, para quem não existe presente ou passado, por assim dizer, um eterno presente, já determinou graça e bênção para o nosso futuro, e aqui estamos também para agradecer por isso. Vanderlei também certamente vai agradecer, não vou pautar a oração dele mais do que já fiz, mas certamente a gente agradece por coisas de que a gente vai se dar conta lá no céu. Você e eu, nós fomos livres de muitas coisas, de muitas armações do inferno contra a nossa vida, de que a gente nem se deu conta, e passamos direto, pelo meio do fogo, Deus livrando, segurando a sua vida, a minha vida, mantendo seu coração firme na sua bendita e santa presença. Você nem se deu conta, só percebeu que estava andando livre, escapou incólume. Deus fez coisas maravilhosas, de que a gente nem se deu conta. Lá no céu a gente vai ver esse filme de milagres que encontraram no nosso coração e nossa vida. Pai, amável, misericordioso, Pai, nosso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, mesmo, Pai, por essas ricas, incontáveis, Senhor, bênçãos sobre bênçãos, Senhor, que foram e estão sendo derramadas, como chuvas, Senhor, torrenciais, ó Pai, em nossa vida. Muito obrigado, Pai. Só a sondagem que fazemos do que percebemos e vimos já nos deixam, ó Pai, maravilhados com tanto amor e graça, tanta misericórdia, e sabemos que para muito além do que percebemos e vimos e sabemos, o Senhor fez por Tua graça e misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor. Cada vitória que tivemos, Senhor. Obrigado também por cada derrota que vivemos, ó Pai, porque nos humilham, nos aproximam de Ti e nos fazem perceber o poder de um Deus que está conosco, nos reerguendo, nos reanimando, nos refortalecendo. Obrigado, Pai, por cada minuto, instante, cada experiência.
Obrigado pelos nossos amados que se foram. Muito obrigado, Senhor, pelos amados que estão chegando, os que já chegaram, Pai, e aqui no colo já de seus pais, com a gente, Tua graça se renovando, Pai, vidas que nascem, vidas que renascem, vidas que vieram para o Teu reino, Senhor, vidas que se tornaram filhos eternos desse Deus amável que temos. Obrigado, Pai, é muita bênção, Senhor, curas que recebemos, respostas que não viriam de outra forma, nós não tínhamos saída, solução nenhuma, nós alcançamos em Ti a solução, a resposta, o milagre veio. Pai, obrigado, Senhor, obrigado, porque não merecemos nada, somos pecadores demais. No entanto, o que recebemos de Tua parte é graça, é perdão, é misericórdia, é bênção, é sustento, Senhor, muito sustento para além do que precisamos, muito além, Senhor. Que vida abençoada o Teu povo tem tido. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, porque Tu és a nossa esperança. Entraremos nesse ano com o coração cheio de esperança. Aquele que até aqui nos ajudou, há de nos ajudar por sua graça e misericórdia, se fará presente. O Deus Emanuel, nenhum instante estará distante de nós, nesse novo ano que daqui a pouco se iniciará. Obrigado, Pai, porque nós, nossa família, nossos amados, estarão o tempo todo sendo zelados por Ti, Senhor, por Tua graça e por Teu amor. Obrigado, descansamos nesse novo ano e Te agradecemos por isso, porque sabemos que o Teu amor estará conosco. Tu has de cuidar de nós e dos nossos, Deus amado. Muito obrigado, Senhor, por esse ano que se finda, esse que se inicia, e Tua graça sempre conosco. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus, aleluia, Deus bendito e amado, amém, Senhor. Gente querida, nós vamos ler um salmo que eu repito isso aqui muitas vezes, mas difícil a gente eleger o salmo de maior impacto, favorito, mas a gente tem das nossas preferências. Posso dizer que esse é um das minhas preferências no livro dos Salmos. E é um salmo que vou pedir que você acompanhe a leitura. Ele é muito próprio para sempre, para todos os dias, mas numa ocasião assim, em particular, porque ele é um salmo que, no meio de várias reflexões, ele trata de organizar 3 blocos de ideias. Salmo que você já vai abrir para ler comigo, o salmista ali faz uma avaliação retrospectiva, o que havia se passado com a sua vida, onde ele esteve, a sua condição, as vitórias que ele colheu, as lutas pelas quais passou. Você vai ver comigo que nos 19 versículos desse salmo, o salmista pontua aqui e ali reflexões retrospectivas. Então, lendo esse salmo, você pode fazer da mesma forma. Assim a gente já fez, já agradeceu aqui. Vamos fazer a leitura também recordando para o nosso próprio coração aquilo que a gente viveu. Tempos de luta, vitórias, situações muito difíceis pelas quais a nossa vida certamente passou. Esse salmo também ajunta nos seus 19 versículos um segundo grupo de ideias que tem a ver com a avaliação ou a constatação pelo salmista do que Deus fez. Ele olha para trás e diz: Deus esteve comigo, eu invoquei o Senhor e o Senhor me acolheu. E à vista do que Deus havia feito na vida do salmista, ele conclui e afirma de maneira repetida, reiterada, o que Deus é,
o Senhor vela pelos simples, o Senhor ouve a oração. Então o salmista olha retrospectivamente para a sua vida, o que havia se passado, olha para o que Deus fez e conclui a partir do que Deus fez na sua vida pessoal, a respeito do que Deus é, e reafirma para o futuro da sua vida um conjunto de propósitos que são muito iguais, repetidos, vocês vão ver aqui comigo, de maneira variada, mas propósitos que ele estabelece para o futuro da sua vida. Então vamos ler esse salmo, eu leio aqui, você acompanha, salmo de número 116, se você quiser ler na sua Bíblia, você pode abrir o texto, pode acompanhar aqui na nossa tela, você pode se aproximar de alguém ao seu lado e ler, quem prefere a leitura na cópia hard, né, por assim dizer, e assim a gente lê esses 19 versículos. O Salmo tem uma visão retrospectiva, o Salmo tem conclusões a respeito do Deus que interveio com mão forte, com grande poder, e o salmista diz: o Senhor que me socorreu é bom, me atende, ouve as orações. E o salmista olha para o futuro da sua vida, estabelecendo no seu coração vários propósitos. E nós vamos ler o salmo, vou fazer uns poucos comentários aqui para a gente então alinhavar, escrever 2, 3 propósitos. Se você quiser fazer assim, acho que sempre vale a pena a gente colocar diante de Deus algumas questões a serem perseguidas nesse ano novo, que pela sua graça nós haveremos de viver diante dele mesmo. Diz o salmo assim: amo o Senhor, Salmo 116, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia, aleluia, amém. É um salmo de tirar o fôlego, tanta graça, tanto poder, tanta bênção, tanta riqueza na expressão de adoração do salmista, que viveu maus bocados, dificílimos momentos, mas conheceu a poderosa e libertadora mão do Senhor intervindo a seu favor naqueles momentos difíceis. E estabelece, vocês viram aqui, muitos propósitos. Eu invocarei o Senhor enquanto eu viver, eu cumprirei os meus votos na presença do Senhor, na presença do seu povo, e assim por diante. Votos que se repetem aqui nesse salmo tão maravilhoso. Eu quero citar para vocês aqui como sugestão, se você desejar escrever agora mesmo 2, 3, um propósito para o ano de 2015, antes de você pegar caneta e papel,
Desse salmo saem aqui algumas sugestões muito preciosas de diretrizes para que você estabeleça propósitos que sejam fundamentados na palavra de Deus, e não seja um desejo vazio, desse tipo que se costuma fazer ano após ano, que só serve para frustrar. Não estou dizendo que isso não é um bom desejo. Vou começar uma dieta nova, vou malhar até não poder mais, enfim, essas coisas que a gente às vezes faz, vou parar com isso, vou parar com aquilo, e as coisas vão se passando e se frustrando, você se frustra, mas você pode colocar diante de Deus coisas bem consistentes, levando em consideração o que esse salmo diz aqui. Em primeiro lugar, para você estabelecer para a sua vida, nesse próximo ano, um propósito que tenha substância bíblica, em primeiro lugar, você não pode esquecer do que o salmista aqui afirma de maneira categórica e repetida à exaustão. Você precisa estabelecer propósitos que mantenham o Senhor no centro da sua vida. Você precisa, vou repetir, estabelecer propósitos que podem ter a ver com a sua saúde, com a sua família, com a sua profissão, mas todos eles têm que gravitar em torno de um supremo, prioritário, principal e inegociável propósito. Deus, o Senhor Jesus, como mestre, como Senhor, como sua busca essencial. Os outros propósitos, bons que sejam, que você deve estabelecer, tem que se ancorar nessa diretriz fundamental. E é isso que o salmista faz. Não se sabe se foi Davi, mas Davi, escrevendo o Salmo 27, diz isso: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Então, você tem diante de si um ano para ser vivido na presença de Deus, com coisas que têm a ver com o mundo real, profissão, saúde, família, emprego, contas a pagar, contas a receber, e tantas outras coisas mais, sonhos, ideais, propósitos, relações pessoais, propósitos que vale a pena estabelecer diante de Deus, mas levando em consideração que não há propósito que se sustente a menos que todos eles gravitem em torno da sua disposição fundamental de andar com Jesus, de fazer do Senhor o centro da sua vida, de ter a Cristo como governador supremo, a dirigir seus passos por onde quer que você possa andar. E é isso que o salmista fez aqui, disse. Viram o que é que ele estabelece para o futuro da sua vida? Olha só o que eu registrei, verso 2: invocá-lo-ei enquanto eu viver. É um propósito, é um compromisso de futuro. Ele diz: eu vou invocar o Senhor enquanto eu viver. Verso 9: andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Independentemente de ótimos propósitos a perseguir em 2015, por favor, em nome de Jesus, não se frustre estabelecendo bons propósitos, saudáveis até, mas que deixem de considerar que sobre todos os outros propósitos da sua vida, você tem que estabelecer esse fundamental, de andar diante de Deus, de fazer do Senhor o seu grande amor, de ancorar as outras causas e questões da sua vida nessa premissa fundamental. Verso 13: tomarei o cálice da salvação. Na verdade, é um propósito só, com vários desdobramentos e pintado com várias cores. Versos 14 e 18: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Projeções de um futuro que antevê uma vida ainda mais intensamente vivida na presença de Deus. Oferecer-te-ei, verso 17, sacrifícios de ações de graça. Tudo no futuro.
invocá-lo-ei enquanto eu viver, andarei na presença do Senhor, tomarei o cálice da salvação, cumprirei os meus votos ao Senhor, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graça. Então, se você quiser, eu gosto de fazer isso, cada um tem o seu jeito, mas fica a sugestão, propostas, para você viver melhor diante de Deus, diante da vida. Em 2015, você pode escrever alguma coisa relacionada à sua saúde, à sua família, um propósito santo, belo, nobre, mas não se esqueça de ancorar esses propósitos nessa disposição fundamental de andar com Jesus. Uma segunda diretriz que fica como sugestão para você, e para mim, que eu quero adotar para o meu próprio coração, na entrada desse novo ano, que haverá de ser um ano de chuvas de bênçãos torrenciais, por Deus sendo derramadas sobre a nossa cabeça, nossa família, nossa igreja, para a glória de Jesus. Segunda diretriz, ao estabelecer estes seus propósitos pessoais, quem sabe para a igreja, para a sua vida profissional, familiar, etc., considere que é muito certo que um cenário de hostilidades continuará sendo o cenário para a operação da sua vida. O salmista falou de coisas muito graves, depois você pode ler com mais calma, angústias do inferno, laços da morte, muitas dificuldades, pressões de todo lado. De tudo isso o Espírito de Deus, o Senhor Jesus, o Deus Pai Todo-Poderoso, o havia livrado. Mas essas hostilidades certamente não deixariam de existir ao redor do salmista, naquele curso novo, jornada nova, que ele se propunha a viver diante de Deus. Então, você saiba do seguinte, independentemente de ministro da economia dizer isso ou aquilo, presidente, político, Barack Obama, seja quem for, não importa, nossa vida está nas mãos de Deus, e essa é uma certeza fundamental. Por outro lado, sabemos que haverá muitas hostilidades. Você não espere um cenário tranquilo, uma caminhada tranquila. Isso é para assustar você? Não é para assustar você. É para que você e eu vivamos aquilo que a experiência da palavra de Deus e sua recomendação determina que seja o meu caminhar, o caminhar de um agricultor. O agricultor produz, trabalha muito, semeia a sua semente, faz o seu papel, mas sabe que se Deus não mandar chuva, tudo vai ser posto a perder. Sabe que se Deus não controlar o vento, não vai haver cega. Texto de Eclesiastes diz-nos o seguinte, entre outras preciosidades: quem somente olha o vento enquanto semeia, nunca semeará. Quem olha as nuvens, nunca cegará. E o texto prossegue dizendo: semeia pela manhã a tua semente, à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Isso quer dizer o seguinte: estabeleça propósitos levando em conta o realismo da fé. Você não vai esperar a vida fácil, vai trabalhar, vai enfrentar em nome de Jesus as pressões, vai usar o escudo da fé, a couraça da justiça, a espada da palavra de Deus, vai pelejar, vai produzir. Como alguém disse, papai gostava muito de dizer, não é bíblico, mas ele dizia, repetindo o que alguém disse: faça tudo, trabalhe como se tudo dependesse de você, mas confie e descanse como se tudo dependesse de Deus. Boa combinação. As coisas não vão acontecer automaticamente só porque você escreveu isto como propósito da sua vida. Diante de um cenário de altas dificuldades, se você não fizer nada, se você não orar, se você não trabalhar, se você não produzir, se você não se esforçar, se você não pedir perdão, se você não abrir mão de certos valores para andar mais com Jesus,
automaticamente as coisas só pioram. Faça a sua parte, mas usando o bendito realismo da fé, de quem depende da intervenção milagrosa de Deus, das chuvas que o divino agricultor haverá de mandar sobre a seara da sua vida. E há uma terceira sugestão aqui, para você estabelecer alguns propósitos agora, para esse novo ano, em 2015. Sabe que sugestão é essa? Tenho pensado tanto nisso, porque acho que é uma enorme dificuldade que a gente tem. E quanto mais se vive, mais difícil fica, para alguns, olhar com sabedoria o passado. A gente vai estabelecer projeções para o futuro, propósitos para o futuro, mas há coisas que ameaçam o seu presente e o seu futuro, por conta da tentativa, eventualmente satânica e infernal, e às vezes da sua própria consciência, de ancorar você ao passado. Às vezes um passado de boas vitórias, que você acha que nunca mais voltarão a acontecer na sua vida. Nostalgicamente você fica olhando para trás. Olhar com sabedoria o passado no estabelecimento de projeções para o futuro, é olhar para vitórias do passado como fez Davi. O Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará também deste gigante filisteu. Vitória passada serve para a gente agradecer e como plataforma de confiança e fé no muito mais que Deus, por sua graça, me haverá de conceder. Mas também a gente olha para o passado, fracasso, pecado, vacilo, queda. Sua consciência, promotora implacável, o diabo, o acusador dos irmãos e eventualmente a consciência dos outros, são algozes terríveis, que você precisa repreender, valendo-se da suficiente graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e nossa vitória. A graça que me concede novas, renovadas oportunidades, para eu avançar, para eu me desvencilhar do passado ruim, para projetar para o futuro graça e bênção, sem viver carregando o esquife do que ficou para trás de ruim na minha vida. Olhar com sabedoria o passado também é olhar para o que ficou de vacilo, de erro, e aprender para não repetir essas coisas. Olhar o que deu certo, o que funcionou, para reforçar e repetir pela misericórdia do Senhor. Então, essas 3 sugestões estão colocadas para vocês. Você pode estabelecer o propósito que você quiser, que Deus colocar no seu coração, que lhe vier à mente, à memória, à sua alma, mas leve em consideração que tudo tem que gravitar em torno do sumo propósito de andar com Jesus, mais que nunca, de ter a alma incandescente, viva, chamejante, tocada pelo fogo do Espírito de Deus, mais do que nunca, buscar o Senhor sobretudo, e estabelecer à volta desse supremo propósito os demais. Segunda coisa, não espere vida fácil, mas não tenha medo não, use com confiança sua disposição de fé em Jesus, trabalhe intensamente, sue como agricultor. E um salmo tão maravilhoso, Salmo 126 diz lá: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Paulo percebeu isso de maneira tão bela, para dizer: nós somos cooperadores de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus operou o milagre do crescimento. Então eu vou escrever, já escrevi no meu coração 3, 4, 5, às vezes coisas demais, tudo prioridade, 10 prioridades para a minha vida em 2015, na expectativa de um ano de muito trabalho, de muita oração, de muito mais dependência de Deus, de suor, de muitas lágrimas, quem sabe, mas de santa
confiança, de doce descanso, como Paulo acabou de cantar, que música tão bonita essa, de Filipenses. Essa paz que sobreexcede, que excede a todo entendimento, amparando e afofando o terreno turbulento do nosso coração, porque a gente depende da intervenção milagrosa de Deus. Finalmente, estabeleça propósitos para o seu futuro, olhando com sabedoria o seu passado. Não sei se você tem aí à sua mão papel, caneta, lápis, se você quer fazer isso, se não quer, ali tem a porta, vários papeizinhos nos quais a gente escreve habitualmente os pedidos de oração, mas eu gostaria de parar aqui um minutinho para você, no mínimo refletir. Se você não quiser escrever, não escreva, mas pensar naquilo que você haverá de colocar como alvos da sua vida. Isso é bom, é útil. Coisas que você pretende alcançar no Senhor nesse próximo ano. Se quiser escrever, é bom, você coloca na sua Bíblia, vai orar, vai trabalhar em cima disso e vai conferir no final do ano, para a gente agradecer aqui pelo milagre do Deus que surpreende a gente, concedendo muito mais do que o que a gente pede, pensa, sonha ou espera. Pense nisso um minutinho. Vamos orar, meus queridos irmãos e irmãs. Aí mesmo no seu lugarzinho, se você quiser, você pode ficar de pé. Se você quiser, você pode se ajoelhar. O último encontro nosso aqui, como assembleia, como congregação, como igreja, colocando essas questões diante de Deus, olhando para o futuro, esperando de Deus o melhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim que desejais, diz o Senhor. Esse é o texto da profecia de Jeremias, capítulo 29. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ou subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para os que o amam. São grandes coisas, é coisa boa, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não estou esperando vida fácil. Vai haver certamente muitas hostilidades, pressões do inferno. Não é segredo para ninguém que vive com Jesus esse fato, mas a graça haverá de nos sustentar, como nos sustentou até aqui. Se você quiser orar de joelhos, você pode fazer assim, como você quiser. Nós vamos orar agora, encerrando esse momento, e de maneira particular colocando diante do Senhor essas questões que você ainda não alcançou e coloca como alvos, como metas para a sua vida em 2015. Senhor, olhamos para esse novo ano, para estes novos dias. Não sabemos se serão muitos ou poucos, se o Senhor haverá de vir antes do encerramento desse próximo ano. O Senhor sabe todas as coisas, tens contado os nossos dias um por um. Ó Deus, que grande conforto, que descanso maravilhoso, saber que tens nossa vida em tuas mãos preciosas e santas. Senhor, teus servos e servas nesta noite projetam algumas coisas no desejo de alcançá-las para o louvor da tua própria glória, questões que têm a ver com a tua vontade, relacionadas a uma vida familiar mais harmoniosa, santo propósito, vontade de Deus. Quem sabe propósitos que têm a ver com a vida melhor, aos teus pés, de mais profunda comunhão, de mais semelhança com Jesus. Senhor, algumas questões relacionadas à atividade profissional, horas e horas das nossas vidas, das vidas dos teus filhos e filhas, sendo investidas, despendidas, gastas
num ambiente profissional que nem sempre é amistoso. Concede a graça, a bênção das chuvas que desçam de maneira abundante, como um fluxo de águas que saram sobre as vidas dos teus servos e servas, no campo do exercício das suas profissões. Deus querido, outros que desejam viver uma vida missionária muito mais ousada, pujante, alinhada à tua palavra, dá essa graça, ateia fogo às nossas almas, queima com o fogo dos céus a vida da nossa igreja Betânia, para que alguma coisa inaudita nos aconteça e aconteça para o louvor exclusivo da tua própria glória. Senhor, pedidos que estão aqui registrados nessa sexta, que tratam de questões graves e sérias, algumas antigas, recorrentes, trata disto em nome de Jesus, para a tua própria glória, segundo o teu poder incomparável. Obrigado, ó Deus, por esse ano abençoado, porque o vivemos diante de ti. Ebenezer, a rocha que nos assistiu, a pedra de ajuda, o Senhor nos trouxe até aqui. Olhamos para esse novo ano com ousadia e fé, com doce descanso nas nossas almas, na convicção de que grandes coisas o Senhor já reservou para esse novo tempo na nossa história, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.